Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para o Pai Nosso, né? Que estamos vendo já essas semanas todas, mas com um olhar de três grandes homens de Deus que aprenderam a respeito desta oração do Pai Nosso na sua vida diária, nas suas experiências com Deus e deixaram registrado. E nós estamos então dando uma olhada naquilo que eles chamam a nossa atenção, daquilo que eles aprenderam na sua vida com Deus. Então, hoje nós vamos ver o trechinho que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. É um texto bastante interessante, né? Jesus, ele faz essa oração nos deixando não só um modelo de oração, porque nós temos muitas orações na Bíblia e orações diferentes, né? Mostrando que o modelo de oração, na verdade, é uma oração que sai do nosso coração, do nosso jeito, de quem somos, é esse relacionamento, é essa conversa com Deus. Mas a oração do Pai Nosso, ali, Jesus, ele estava colocando os porquês, né, os princípios do reino de Deus em cada trechinho dessa oração, do porquê orar, né, com que intenção do coração orar, o que ter no coração e o que não ter no coração, né, quando nós falamos sobre oração. E aqui, especificamente nesse trechinho, nós encontramos algo bastante confrontador, né? Porque aqui nós estamos orando o seguinte, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, me perdoe, né? Perdoe do meu pecado, perdoe das minhas dívidas, perdoe das minhas falhas, me perdoe da mesma maneira que eu tenho perdoado, né? E aí, essa oração traz um princípio fundamental do reino de Deus, que é o perdão, né? E traz também o princípio de que o perdão, ele não é só recebido, mas ele também é dado, né? E quando eu recebo perdão, eu aprendo que da mesma maneira que eu recebo, eu preciso estender esse perdão para aquele que me feriu, para aquele que me machucou, para aquele que pecou contra mim, para aquele que me deve. Eu devo para Deus, eu pequei contra Deus e eu peço perdão a ele, né? E aí, aquele que fez isso comigo me pede perdão, eu tenho que estender o perdão. É isso que aqui a oração está dizendo. Me perdoe da mesma maneira que eu tenho perdoado aqueles meus devedores, né? Então, vamos lá. Esse texto, essa partezinha do texto aqui do Pai Nosso, é a quinta petição e diz respeito aos nossos relacionamentos, nosso relacionamento com Deus, a quem nós estamos pedindo, né, que nos perdoe, e com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Lutero, ele, durante muitos anos da vida dele, né, cristã, ele lutou muito com relação ao perdão e à culpa. Ele tinha muita dificuldade e sentia uma culpa muito grande, e ele tinha dificuldade, quando a pessoa se sente muito culpada, tem muita culpa, ela tende a não conseguir receber o perdão, ela mesma não consegue se perdoar, pelo sentimento de culpa, achando que ela não merece, né? E aí a gente vê aqui Lutero, naquilo que ele foi deixando registrado, que ele passou por muitos anos, uma luta interior muito grande, com a culpa e com as questões do perdão. E ele, então, né, foi sendo tocado por Deus, o Espírito Santo foi agindo, e quando ele conseguiu abrir o coração dele, conseguiu receber esse perdão de Deus, ele experimentou esse poder tão grandioso, tão maravilhoso, que está no perdão. Tanto no perdão que a gente recebe, quanto no perdão que a gente dá. Existe um poder muito grande quando o perdão entra em ação, né? E aqui, Lutero, ele deixa um chamado comovente registrado, né? Para todos aqueles que lessem sobre aquilo que ele aprendeu a respeito do perdão, a respeito desse texto aqui do Pai Nosso. Ele diz para buscarmos o perdão de Deus a cada dia em oração. Se alguém insiste, ele diz,
na própria bondade e despreza os outros, que se volte para si mesmo quando essa petição o confrontar. Descobrirá que que não é nada melhor do que os outros, e que na presença de Deus todos devem baixar a cabeça e adentrar na alegria do perdão exclusivamente pela porta modesta da humildade. Então aqui, Lutero, ele chama a nossa atenção dizendo assim, quando nós oramos para que nós sejamos perdoados por Deus, como nós perdoamos os outros, que essa oração, ela seja uma oração que chame a nossa atenção, que nós façamos ela a todo instante, ele fala a cada dia em oração, com uma atitude de humildade, entendendo que nós erramos, que nós ainda pecamos. Infelizmente, existe uma natureza de pecado em nós. Nós não queremos pecar. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo, porque existe ainda, né, estamos passíveis ainda de errar, de pecar. Por isso que o texto diz para nos arrependermos e buscarmos o perdão de Deus. Se nós não errássemos mais, não teria necessidade, né, que ele nos perdoasse. Então, Lutero, ele chama a nossa atenção, dizendo para cada dia nós colocarmos o nosso coração diante de Deus de uma forma humilde, entendendo, né, da nossa limitação, entendendo das nossas falhas, entendemos que erramos, que pecamos e buscarmos em Deus um arrependimento genuíno para que o perdão venha sobre a nossa vida, para que nós sejamos limpos desse pecado, perdoados. Eu gosto muito de um texto, eu gosto dessa imagem que o texto traz, né, que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Quer dizer, um Deus que lembra de tudo, ele sabe de tudo, ele não se esquece de nada, ele faz questão de se esquecer quando nos perdoa. Às vezes a gente não esquece, fala, Senhor, eu pequei de novo, mas eu já tinha sido perdoada, então ele já tinha lá jogado no mar do esquecimento, né? Mas a gente tende, né, fala assim, poxa, errei de novo, pequei de novo. Nós, infelizmente, vamos ter, né, essa dinâmica terrível por causa do pecado, até sermos completamente glorificados. Mas nós temos um Deus de graça, de bondade, de misericórdia, que quando nós nos arrependemos, quando nós vamos, como Lutero diz aqui, com o nosso coração humilde, dizendo, Senhor, me perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas dívidas, nós podemos contar com o perdão de Deus, sempre, sempre. E aqui, Lutero, ele chama a nossa atenção, dizendo, coloque o seu coração todos os dias diante de Deus e preste atenção numa coisa. Se de repente você acha que você merece perdão e a outra pessoa não, se de repente, nas suas atitudes, você tem desprezado outras pessoas, que essa oração te confronte. Confronte o seu coração para que você entenda e descubra que você nada tem de melhor do que as outras pessoas. E olha que interessante, porque ele diz que esse trechinho da oração também é para nos confrontar, para nos colocar no nosso devido lugar, não é? E colocar todos nos seus devidos lugares, por quê? Porque somos todos iguais. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que quer dizer isso? De repente, quando nós olhamos e falamos, aquela pessoa não tem mais jeito. Não tem mais jeito, essa pessoa é terrível. Olha o que essa pessoa fez. Né? Aí a gente acha que essa pessoa não tem mais jeito, mas a Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas, Deus, ele busca a salvação de todos. Então, se Deus, que é perfeito, que é o justo, Deus, que é Deus, né, que a Bíblia diz que é o único bom, na verdade, né, ele olha para aquela pessoa que é terrível e diz, há uma chance, eu quero alcançar, eu quero salvar, eu quero transformar. Quem somos nós para desprezar quem quer que seja? Nós não fomos chamados para desprezar ninguém. Nós não fomos chamados para acreditar que somos melhores do que os outros. O princípio do reino de Deus segue quem Deus é. E se Deus não faz acepção de pessoas, eu também não devo fazer. Não devo julgar as pessoas
achando que aquilo que eu estou vendo é a história toda. Nós não temos capacidade para conhecer o coração das pessoas. E somos muito rápidos em julgar. E principalmente somos muito rápidos em achar que a gente merece misericórdia e o outro não. Isso é uma coisa muito séria nossa, não é? E essa oração nos confronta, dizendo: eu estou pedindo perdão a Deus porque eu sou falha, eu peco. Então eu não sou nada diferente do outro. E se eu estou pedindo perdão a Deus, né, eu me coloco nessa posição de humildade, de necessidade de Deus, da necessidade do perdão de Deus, eu também olho para o outro da mesma maneira, entendendo que eu devo estender esse perdão. Porque ele peca, ele erra igual a mim, não é? Somos iguais nesse sentido. Deus nos olha de maneira igual. Então, nós também devemos olhar as pessoas dessa maneira. E nós, como cristãos, como corpo de Cristo na Terra, como a igreja dele na Terra, nós mais ainda deveríamos ter esse entendimento de que não, a nossa fala, né, as nossas atitudes não devem ser de julgamento. E a gente julga e já condena, né? A gente já faz tudo, julga e condena. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser pacificadores nessa terra. Nós fomos chamados para edificar e não destruir. Nós fomos chamados para abençoar e não amaldiçoar. Me assusta bastante, sabe? Me assusta mesmo ver pessoas nas redes sociais e pessoas que dizem, né, que são cristãos. Muitos eu conheço e que eu sei que buscam a Deus, que desejam ter uma vida, sabe, de intimidade com Deus, mas nas redes sociais postam tantas coisas tão pesadas, amaldiçoando muitas vezes outras pessoas, né? O assunto da vez, né? A gente já passou por muitos assuntos nesses anos aí, mas atualmente o assunto da vez é política, né? E política tem aflorado aí os ânimos das pessoas, e porque A ou B faz o que eu não gosto, ou não é o que eu concordo, né? Ou até fez coisa errada, né? E aí eu posto coisas tão pesadas, tão condenatórias, né? Nós não fomos chamados para isso. A Bíblia não nos dá respaldo para isso. A Bíblia nos chama, como cristãos, como filhos de Deus, a agir como Deus age, com graça e com misericórdia. Ele é o justo juiz. E no tempo determinado, no tempo dele, no jeito dele, que venha a justiça. Isso sim a gente tem que orar, buscar, viver de forma justa, buscar que justiças sejam feitas, mas não usando de condenação, não usando de maldição, né, na vida dos outros. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser luz e apontar o caminho. Agora, como é que eu vou apontar o caminho? Né? Como é que eu vou ser luz se a minha fala e as minhas atitudes são extremamente carnais e grosseiras? Né? Então, aqui Lutero chama muito a nossa atenção, dizendo: cuidado, cuidado se através das suas atitudes, da sua fala, daquilo que você tem vivido na sua vida, você tem desprezado as outras pessoas. Que essa oração confronte o nosso coração, porque nós não temos esse direito e, pelo contrário, não somos mais do que os outros, somos iguais. Deus nos vê dessa maneira e quer nos ensinar a nos ver dessa maneira e ver o outro dessa maneira. Senhor, me perdoe assim como eu tenho perdoado. Senhor, haja com graça na minha vida e que eu haja com graça na vida das outras pessoas.
Senhor, que o Senhor haja com misericórdia na minha vida e que eu aprenda com isso a estender misericórdia na vida das outras pessoas, independente de quem elas sejam, independente do que elas façam, inclusive comigo. Porque aqui o texto diz: assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Quer dizer, aqueles que fazem algo contra mim. É assim que esse texto tem chamado a nossa atenção. Mas vamos lá. Lutero, ele também acrescenta que essa petição não é apenas um desafio ao nosso orgulho, mas também um teste de realidade espiritual. Então ele diz que todos nós, né, somos confrontados no nosso orgulho. Por quê? Porque nós entramos na presença de Deus, não com orgulho, não com a cabeça erguida, dizendo eu sou alguma coisa, mas com humildade, entendendo, Senhor, eu dependo completamente da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Mas ele diz sobre uma realidade espiritual que nós também adquirimos o entendimento quando nós oramos esse trechinho do Pai Nosso, que é entender algo que é fundamental, a essência da nossa fé, que é a nossa salvação pela graça de Deus. Nós não somos merecedores, ninguém é. Ninguém é merecedor. Nós fomos salvos e cada pessoa no planeta Terra, quando ela é alcançada pela salvação, ela é alcançada pela salvação, pela graça de Deus. Uma graça que nós não merecemos. É Ele quem faz. É Ele quem age a nosso favor. Nós não podemos, não há nada que nós consigamos fazer para conseguir essa salvação. Ela é completamente pela graça de Deus. Então, quando nós olhamos para o Pai Nosso e para esse texto, nós também estamos dizendo, né, e vivendo a essência do Evangelho, de que se eu recebo o perdão, não é porque eu mereço, mas é pela graça de Deus. Tudo que eu recebo de Deus não é porque eu mereço, não é porque eu fiz isso ou aquilo, ou porque eu deixei de fazer isso ou aquilo, mas é exclusivamente pela graça dele. Graça que eu não mereço, que nenhum de nós merecemos. Jesus, ele atrela firmemente o nosso relacionamento com Deus ao nosso relacionamento com os outros. A dinâmica funciona nos dois sentidos. Se não enxergamos nosso pecado e não buscamos o perdão de Deus, seremos incapazes de perdoar e de buscar o bem daqueles que nos têm injustiçado. Então, aqui, né, falando exclusivamente do Pai Nosso, Jesus, e não só no Pai Nosso, a gente vê em todo o ministério de Jesus, mas aqui no Pai Nosso é muito claro que Jesus, ele deixa, né, esse entendimento para nós, de que o nosso relacionamento com Deus está intimamente ligado ao nosso relacionamento com o próximo. Né? O resumo de tudo, né? Quando Jesus fala que o resumo de tudo é amar a Deus, nosso relacionamento com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então está tudo intimamente ligado. E aqui, quando fala exclusivamente do perdão, diz que se nós não buscamos o perdão de Deus, se nós não enxergamos que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus, nós seremos incapazes de perdoar e de buscar o bem das pessoas que nos fazem mal. Então está tudo muito ligado. Agora, se eu recebo o perdão de Deus, né, também está ligado de que eu vou estender esse perdão para aqueles que me fazem mal. Porque eu fiz mal contra Deus e ele me perdoou, né? Eu não vou fazer isso com o outro, né? Jesus contou uma história sobre isso. De alguém que teve sua dívida perdoada, mas foi lá e não quis perdoar a dívida do outro. A dívida que ele tinha era muito, muito grande, mas ele foi perdoado daquela dívida. Aí ele encontra, diz que um conservo, né? E ele devia muito pouco, em relação à dívida que esse tinha. Mas ele
joga na cadeia e fala, você só vai sair de lá se me pagar. Então, o perdão da dívida que ele recebeu aqui, ele não estendeu para o outro. E ali ele diz que aquela pessoa, ela foi condenada por Deus. Por quê? Porque o que Deus espera de cada um de nós é que nós sejamos alvo da graça e da misericórdia dele, que nós recebamos o perdão dele, mas que isso se estenda para os outros. Aquilo que eu recebo de Deus, eu tenho que dar. Eu tenho que viver da mesma maneira. Sou perdoada? Perdoo. Sou amada? Eu amo. Né? Recebo misericórdia de Deus? Eu ajo com misericórdia na vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu não mereço nada disso que eu estou recebendo de Deus. Então, eu não vou olhar para o outro e pensar, será que ele merece? Será que ele merece o meu amor? Será que ele merece a minha empatia? Será que ele merece misericórdia? Será que ele merece perdão? Não é por merecimento, é por graça. Nós não merecemos nada do que recebemos de Deus. Então, que a gente olhe para todas as pessoas, sem julgamentos, sem condenações, e que nós façamos a mesma coisa que Deus nos fez pela graça. Pela graça eu recebi, pela graça eu vou dar. Vamos lá. Portanto, a amargura mal resolvida é um sinal de que não estamos afinados com Deus. Também significa que, se guardamos rancor, devemos perceber a hipocrisia de buscar o perdão de Deus para os próprios pecados. Né? Então, aqui ele está dizendo que se eu não perdoo, né? Se eu guardo rancor, se eu guardo mágoa, eu sou hipócrita em chegar a Deus e falar, Deus, me perdoa, né? Se eu não quero fazer isso com o outro, por que eu acho que Deus tem que fazer isso comigo, eu não faço com os outros, né? E ele fala que ele chama isso de hipocrisia, né? Então, esse texto do Pai Nosso, ele traz essas reflexões ao nosso coração, sabe? De humildade, de buscar a Deus, entendendo que somos iguais, né? Deus não faz acepção de pessoas e que nós não devemos fazer. Nós não devemos nos colocar numa posição de achar que somos melhores, de maneira nenhuma, né? Nos traz também a reflexão de que, como nós buscamos o perdão de Deus, que nós também devemos estender o perdão a todos que nos fazem mal, todos que são devedores. E vamos terminar aqui olhando o que Calvino diz. Calvino, ele fala da seguinte forma: se conservarmos sentimentos de ódio no coração, se planejamos vingança e consideramos qualquer ocasião para causar dano, e mesmo se não tentamos fazer as pazes com os nossos inimigos por meio dessa oração, estamos rogando a Deus que não perdoe nossos pecados. Olha que interessante que Calvino está dizendo, né? Calvino ele está falando que se nós conservamos sentimentos de ódio pelas outras pessoas, rancor, mágoa, né? Se nós planejamos vingança, aquela pessoa fez algo comigo e aí eu penso como eu vou pagar na mesma moeda, como eu vou dar o troco, né? Planejamos vingança. Ou, ele fala, talvez você nem planeje vingança, talvez você não fique rancoroso, não fique com ódio da outra pessoa, mas se nem tentar fazer as pazes com o inimigo, nós tentamos, então o que nós estamos falando através dessas atitudes? Nós estamos falando, né, estamos rogando, o que ele fala, a Deus que não perdoe os nossos pecados. Porque é muito claro que aqui no Pai Nosso existe uma condição muito, uma condição implícita aí, né? Eu peço perdão a Deus e digo a Ele, Senhor, me perdoa, como eu tenho perdoado. Agora, se eu
julgo, se eu condeno as pessoas, se eu desprezo, se eu me vingo das pessoas, se eu não me preocupo em fazer as pazes. E não é as pazes porque eu vejo que a pessoa está melhorando. Ah, ele mostrou um pouquinho de mudança, então eu vou ser mais misericordioso, né? A Bíblia diz para a gente dar a outra face, a Bíblia diz para a gente andar a segunda milha. O que é isso? É viver essa verdade do Evangelho, que diz que é pela graça. Pela graça eu recebo o perdão de Deus, a salvação de Deus, a transformação de Deus, recebo tudo que Deus tem para mim. E Ele espera que nós façamos isso também com as outras pessoas. Nós não merecemos, ninguém merece, não é por merecimento. Eu não vou estender o perdão, né, a graça, a misericórdia de Deus para o outro, se ele merece ou não. Não é por merecimento. Então, esse texto ele tem muita coisa, né, que nos faz refletir, e que quando a gente ora, né, Pai, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores ou aqueles que me ofendem, que a gente seja confrontado. E mais do que ser confrontado, que a gente seja liberto de todo tipo de orgulho, de todo tipo de presunção, que nós sejamos libertos mesmo de todo tipo de auto-merecimento, né? E que a graça de Deus, ela se instale na nossa vida a cada dia. Que o amor de Deus, né, que nós experimentamos a cada dia, ele transborde através de nós e alcance as pessoas que estão ao nosso redor. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que o Espírito Santo tem nos capacitado a cada dia, a termos nos nossos lábios e nas nossas atitudes, né, palavras e ações que edificam, que abençoam, que pacificam. Foi para isso que nós fomos chamados, para olhar para qualquer pessoa, todas elas, independente de quem são ou independente do que façam, e crer, e orar, e interceder, crendo que o poder de Deus pode alcançar a vida delas, e elas serem transformadas, libertas, salvas, para a glória do nome do Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, que a gente viva cada dia, em nome de Jesus, cumprindo esse nosso chamado de ser igreja, de ser sal e de ser luz nesse mundo, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu infinito amor por nós. Muito obrigada pelo teu cuidado, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Nós realmente não merecemos nada disso, mas é pela tua infinita e maravilhosa graça. Senhor, nós oramos para que nós sejamos a cada dia, parecidos um pouquinho mais com o Senhor, vivendo, Senhor, intensamente o teu amor na nossa vida e na vida dos outros. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, Pai, que não pare em nós, em nome de Jesus, mas que isso passe, transborde, atinja, Senhor. Contagie, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor, para a glória do teu nome. É que nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida e, se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.